Fala bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com o quadro Corridas para Ver de Novo, onde a gente aí faz alguma releitura de corridas antigas, corridas que vocês aí nos dão sugestões lá no nosso Instagram, e dessa vez tivemos muitas sugestões, mas por incrível que pareça não teve nenhuma corrida que foi pedida mais de uma vez. Então, dentre todas as opções que vocês mandaram, eu acabei escolhendo o GP de Mônaco 93, né? Foi a última vitória do Ayrton Senna no Principado de Mônaco. O GP de Mônaco, que era a sexta etapa daquela temporada e um campeonato que vinha equilibrado. O Alain Prost era o líder com 34 pontos, o Ayrton Senna em segundo com 32 pontos. A corrida foi disputada no dia 23 de maio daquele ano e o Ayrton Senna nos treinos livres de quinta-feira aí teve um problema na suspensão ativa do seu carro e o carro acabou batendo e uma batida forte, né? O carro ficou bastante destruído, o Ayrton Senna ainda teve que ser atendido, ele ficou mais de 2 minutos ali no carro para poder sair do carro, depois saiu do carro, também estava meio zonzo e ficou o final de semana inteiro reclamando de dores na mão esquerda, mas tirando isso, ficou aí tudo bem com o brasileiro. E aí, no grid de largada, o Alain Prost da Williams fez a pole position, Michael Schumacher largou na segunda posição, Ayrton Senna da McLaren em terceiro, Damon Hill da Williams em quarto, Jean Alesi da Ferrari em quinto, Riccardo Patrese da Benetton em sexto, Gerhard Berger da Ferrari em sétimo, Karl Wendlinger da Sauber em oitavo, Michael Andretti da McLaren em nono e Eric Comás da Larousse são os 10 primeiros. Ainda tínhamos outros dois brasileiros no grid, o Rubens Barrichello da Jordan largando na 16ª posição e o Christian Fittipaldi da Minardi largando na 17ª posição. Na largada, o Prost sai um pouquinho antes da luz vermelha se apagar e ele já se mantém na frente. O Schumacher também não teve nenhuma dificuldade, se mantém na segunda posição e o Ayrton Senna chegou a ser pressionado ali pelo Damon Hill na primeira curva. O Damon Hill tentou fazer a ultrapassagem em cima do Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna conseguiu se defender e se manteve na terceira posição. E foi engraçado porque a narração desse momento da prova, o Galvão Bueno ele confunde o Damon Hill com o Riccardo Patrese. Ele acha que ainda o Patrese estava na Williams e ele narra toda essa volta dizendo: olha, o Senna pressionado pelo Patrese, quando na verdade era o Damon Hill. E o companheiro do Ayrton Senna, o Michael Andretti, aí teve algum enrosco na largada, né? O Michael Andretti que vinha já numa temporada muito ruim, ele teve um enrosco, parou nos boxes, voltou lá para trás e na quarta volta já estava tomando volta ali do Alain Prost. O Ayrton Senna, nesse princípio de prova, ele não conseguia acompanhar o ritmo de Prost e Schumacher e os dois vão abrindo lá na frente. O Senna se mantém na terceira posição, consegue também ir abrindo uma pequena vantagem ali em relação ao Damon Hill, mas sem nenhuma chance de acompanhar o Prost e o Schumacher lá na frente. E na volta 9, a direção de prova aplica uma punição ao Alain Prost por ter queimado a largada, uma punição de 10 segundos de stop and go. E 3 voltas depois, o Prost vai pagar essa punição, mas aí ele paga a punição, aquela coisa, né? Tem que parar, tem um cronômetro de 10 segundos e depois ele volta. Quando ele foi relargar, né, reacelerar, ele deixou o carro morrer uma vez, deixou o carro morrer outra vez. Na verdade, o Prost estava com muita dificuldade com esse sistema, né, de embreagem ali, manual, de largar. Em San Marino também, ele já tinha meio que dando uma queimadinha de largada, passou batido, em Mônaco também, ele deixou aí o carro morrer. Aliás, né, as más largadas do Prost foi algo muito recorrente na temporada de 1993. Então o Prost, que estava na frente aí, tinha 10 segundos já de vantagem sobre o Senna, que era o terceiro, ele voltou na 22ª posição e uma volta atrás. E aí o Schumacher foi liderando e foi abrindo vantagem, né? Então ali mais ou menos com 22 voltas, o Schumacher já tinha 17 segundos de vantagem para o Senna, que tinha 9 segundos de vantagem para o Hill, que tinha 2 segundos de vantagem para o Alesi, que tinha 1 segundo e 3 de vantagem para o Berger e que já tinha 16 segundos de vantagem para o Riccardo Patrese. Então os carros ali na frente já estavam bem espalhados na pista. E aí, em determinado momento da corrida, o Ayrton Senna ele começa a andar um pouco mais rápido que o Schumacher e vai aos poucos tirando essa diferença em relação ao alemão.
E aí tem um momento, né, que o Reginaldo Leme ele faz uma análise ali das equipes, é interessante, né, ele falando que as equipes que tinham controle de tração, eles tinham a ideia de fazer uma corrida sem parada para trocar os pneus. As equipes Williams, McLaren, Benetton, Jordan, Sauber, Ligier e LaRusse. Então vocês vejam que naquela época, né, era comum os pilotos poderem fazer toda uma corrida sem parar para trocar pneus. E esses pneus, né, essas equipes que tinham a suspensão ativa, gastavam menos, tinham um desgaste muito menor de pneus e tinham essa vantagem sobre as outras equipes que praticamente obrigatório teriam que trocar pneu, sendo que Mônaco, né, era uma corrida com 78 voltas, praticamente quase 2 horas de corrida, uma corrida muito longa. Só que aí, na volta número 32, o líder Michael Schumacher acaba parando com problemas hidráulicos na sua Benetton e o Ayrton Senna assume a liderança da prova. E uma corrida que, como eu falei, né, os carros estavam muito espalhados e a todo momento os pilotos, os ponteiros, pegando retardatários. E na volta 35, né, o Ayrton Senna ele reclama muito do Filipe Alliot da LaRusse, né, porque não deixava ele passar. O Senna, ele tentava abrir um pouco de vantagem sobre o Damon Hill e o LaRusse ali não deixava o Senna passar e o Senna reclamando muito com o retardatário. E na volta 35, a diferença entre o Ayrton Senna e o Damon Hill era na casa ali de 13 segundos, quase 14 segundos. E com 39 voltas, metade da prova, o Alain Prost já chegou na zona de pontuação, mas ele estava uma volta atrás do Ayrton Senna e 47 segundos atrás do Riccardo Patrese, que era o quinto colocado, que era a próxima posição ali à frente dele. Mas na volta seguinte, o Patrese para nos boxes e quando o Patrese vai tentar voltar, o motor apaga e o Prost acaba ganhando aí a quinta posição do Riccardo Patrese. Na volta 46, um fato ali, um lance curioso, né? O Aguri Suzuki da Footwork bate ali depois do S da piscina, o carro dele fica parado literalmente no meio da pista e é aquela coisa, né? Os fiscais ficam ali no meio da pista com a corrida rolando, só um ali com uma bandeirinha amarela, os fiscais no meio da pista, atravessando a pista, empurrando o carro e a corrida rolando, os carros passando ali, absolutamente normal, né? Se fosse hoje, obviamente que já ia dar safety car na hora, né? Então, naquela época, assim, a preocupação com segurança não era muito grande assim. Na volta 51, o Ayrton Senna para nos boxes, porque ele tinha uma boa vantagem sobre o Damon Hill, aquela coisa que eu falei antes, né? Eles esperavam que fazer uma corrida inteira sem parar nos boxes, os carros que tinham suspensão ativa, mas o Senna tinha uma boa vantagem sobre o Damon Hill, então ele resolve parar nos boxes. E ele tem um pequeno problema ali na roda dianteira esquerda, mas mesmo assim consegue voltar na liderança e ele volta ali atrás de retardatários e na volta 53 aparece ele reclamando também muito forte com relação ao retardatário Martin Brundle da Ligier, que não abre passagem para o Senna e o Hill começa a se aproximar bastante, né? A vantagem ali é em torno de 5 segundos. Na mesma volta, o Patrese, que é o sexto colocado, abandona a prova e com isso o Rubens Barrichello assume a sexta posição, entra na zona de pontuação. O Barrichello, que era o aniversariante do dia, estava completando 21 anos nesse dia e buscava ainda o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Só que aí, apenas 5 voltas depois, o Barrichello foi superado pelo outro brasileiro, pelo Christian Fittipaldi, que faz a ultrapassagem e assume a sexta posição. Na volta 64, o Gerhard Berger, ele que tinha parado nos boxes para trocar o pneu, então ele estava atrás do Jean Alesi, ele parou nos boxes e tirou toda a diferença que ele tinha em relação ao seu companheiro de equipe e ele vai tentar a ultrapassagem em cima do Alesi ali na curva Lowe's. As duas Ferrari se tocam ali, quase se batem e o Berger acaba assumindo essa terceira posição e ele vai se aproximando também do Damon Hill. O Damon Hill que também não parou, o Damon Hill na segunda posição sem parar e o Berger começa a tirar a diferença em relação ao Damon Hill até que ele chega na volta já de número 70, ele vai passar o Damon Hill ali na mesma curva Lowe's, mas faz uma barbeiragem completa, coloca por dentro, acerta o carro do Damon Hill no meio, fazendo o Damon Hill rodar. O Damon Hill ainda consegue voltar, fica um engarrafamento ali, o Damon Hill ainda consegue voltar na segunda posição e o Gerhard Berger acaba sendo acertado pelo Michael Andretti e o Berger acaba abandonando a prova. O Andretti ainda conseguiu voltar, mas o Berger abandona a prova e aí a corrida fica ali, por isso mesmo não acontece mais nada ali na frente em relação aos primeiros
colocados, e o Ayrton Senna, que fez uma corrida administrando bastante a prova, andando rápido quando precisava andar rápido, administrando o seu tempo ali depois quando tinha que administrar, que ele viu, né, que ele parou para trocar o pneu, voltou andando num ritmo muito mais forte que o Damon Hill, que era o segundo colocado, e o Damon Hill não era mais ameaça, então o Senna conseguiu vencer a prova aí com mais de 50 segundos de vantagem, a sua 6ª vitória no Principado de Mônaco, se tornando aí o maior vencedor da história da corrida, que é um recorde que permanece até hoje, e a sua 5ª vitória seguida em Mônaco. Então realmente um resultado espetacular, mais uma vitória sensacional de Ayrton Senna. Resultado da corrida: Ayrton Senna, McLaren Ford, vencedor da prova. Segundo, Damon Hill, da Williams Renault. Terceiro, Jean Alesi, da Ferrari. Quarto, Alain Prost, da Williams Renault. Quinto, Christian Fittipaldi, da Minardi Ford, uma ótima corrida do Christian, né, que largou na 17ª posição e conseguiu aí chegar na zona de pontuação com a Minardi, então realmente uma ótima corrida do Christian. E na 6ª posição, aí, fechando a zona de pontuação, o Martin Brundle, da Ligier Renault. Com a vitória, o Ayrton Senna reassumiu a liderança do campeonato com 42 pontos, Alain Prost em segundo com 37, Damon Hill em terceiro com 18, Michael Schumacher em quarto com 14 e dividindo a 5ª posição, Johnny Herbert e Mark Blundell com 6 pontos. Nos construtores, Williams líder com 55, McLaren em segundo 44, Benetton em terceiro 19, Ligier em quarto com 11 e a Minardi na 5ª posição com 7 pontos marcados. E é engraçado, né, que até uma curiosidade, né, o Ayrton Senna ele venceu essa corrida, se tornou o maior vencedor da história do GP de Mônaco, superando o Graham Hill, que tinha 5 vitórias, que tem, né, 5 vitórias no GP de Mônaco, e o segundo colocado na prova foi o Damon Hill, filho do Graham Hill. Então foi muito legal ver esse pódio, né? Ou seja, o novo Mr. Mônaco ao lado do filho do antigo Mr. Mônaco. E outra cena engraçada no pódio, né? O Ayrton Senna, 5ª vitória seguida, tinha muita moral. E teve alguns anos, né, que o Ayrton Senna ia estourar champanhe ali no pódio, ele jogava champanhe, molhava a família real e não tava nem aí, né? E aí nessa corrida ele pega a champanhe assim, com aquela cara assim de malandro, e dá uma olhadinha para trás assim no Príncipe, né? O Príncipe, tipo, olhando assim, posso jogar? O Príncipe só olha assim, obviamente dando risada também, fazendo que não, e aí o Senna desce do pódio, joga champanhe na câmera e tudo mais. Não teve coragem de molhar o Príncipe, mas foi uma cena muito engraçada. Outras curiosidades dessa corrida é que foi uma corrida assim que teve muito enrosco entre companheiros de equipe. Né, já falei da Ferrari, né, do Berger e do Alesi ali que se tocaram. Também tivemos o enrosco das duas Saubers ali na curva Lois, a roda traseira dianteira do Karl Wendlinger com a roda traseira dianteira esquerda do Karl Wendlinger com a traseira direita do JJ Leto, né, que chegou a levantar, o Leto acabou quebrando a suspensão, acabou abandonando a prova. E tem uma coisa da transmissão, né, o Galvão anunciando que na próxima quarta-feira seguinte à corrida, vai ter a final da Libertadores, né, São Paulo e Universidade Católica, e a final da Champions League entre Milan e Olympique de Marseille. E o Galvão já fazendo ali uma previsão da final do Mundial entre São Paulo e Milan, que acabou acontecendo no final do ano, mas não sei se vocês se lembram que o Milan perdeu a final da Champions League naquele ano para o Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille acabou sendo excluído do Mundial porque teve uma acusação de suborno ali, de compra de não sei o que, não lembro qual rolo que foi. O Olympique de Marseille continuou com o título da Champions, mas foi o Milan que foi disputar a final do Mundial com o São Paulo naquele ano. Outra coisa interessante de ver são as onboards, né? As onboards, assim, as câmeras colocadas ali na parte traseira da Williams, e mostra perfeitamente a suspensão ativa trabalhando, né? A suspensão ativa funcionando, corrigindo ali o carro nas ondulações na pista. Teve outro toque também do Brundle e do Eric Comas, onde o Eric Comas depois dá um super zerinho ali para voltar para a corrida, e outro enrosco entre pilotos e companheiros de equipe. Os dois pilotos da Lotus, o Alessandro Zanardi e o Johnny Herbert, se tocam e o Johnny Herbert acaba abandonando a prova.
Então esse foi aí o GP de Mônaco de 1993. Não foi uma corrida assim muito movimentada, com muitas disputas. Tivemos algumas disputas mais ali no meio do pelotão, mas foi uma corrida muito intensa, muito cansativa, muito, como eu falei, né, de negociação ali com os retardatários. O tempo todo os pilotos da frente tinham que ficar negociando ultrapassagem com o retardatário. E naquela época os retardatários, assim, alguns até abriam, mas a maioria deles ali não facilitavam muita coisa não queria saber, principalmente quando eles estavam brigando por posições, né? Então teve momentos ali que, por exemplo, você viu o Senna ou o próprio Damon Hill ali atrás ali de Barrichello, Brundle, Andretti, e todos eles brigando por posição e não estava nem aí que o líder da prova estava atrás. Então foi uma corrida que não teve assim muitas disputas, mas uma corrida legal de se assistir, teve algumas coisas interessantes para se assistir e sem dúvida uma corrida histórica, né? Uma corrida que o Ayrton Senna conseguiu aí a sua 6ª vitória em Mônaco, a sua 5ª vitória seguida no Principado e foi a sua última vitória em Mônaco, a última vez que ele foi a Mônaco, né? A gente lembrar que no ano seguinte, né, em Mônaco seria aí a primeira corrida que o Ayrton Senna não participaria, a primeira corrida pós-morte de Ayrton Senna. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, no @botequimgp, para você sugerir outras corridas aí para o próximo vídeo deste quadro. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!